Nós estamos aqui no canal 23, na apresentação do primeiro programa nosso de entrevistas. Nós gostaríamos que vocês, então, ficassem conosco nessa programação, porque aqui vocês vão poder ficar junto conosco durante 30 minutos, conversando com pessoas notórias da cidade, não é? E nós temos aqui, com grande prazer, esse programa é patrocinado pela Farmaflora e também pelo AAPP, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Penápolis, o qual nós agradecemos a credibilidade, não é? E para iniciar, vou fazer a apresentação da nossa entrevistada e logo em seguida ela vai falar um pouquinho da nossa Farmaflora. Eu digo nossa porque desde que nós iniciamos o programa aqui na TV, Canal 23, essas duas meninas estão conosco, que é a Andréia e a Renata. E tem também a Luciana, né? Tem. Mas hoje vamos conversar diretamente com a nossa amiga Andréia Braz. Como vai, Andréia? Muito bem, graças a Deus, Ana Gerlene. Estava com saudades? Estava com saudades da senhora, da emissora, do calor aqui que a gente é recebido, sempre com alegria, programas interessantes. Então a gente estava com saudade de reiniciar, trazendo novidades e batendo um papo gostoso. E para que vocês possam lembrar, a Andréia, a Farmaflora e a Renata e mais outros profissionais tiveram aqui fazendo o programa de emagrecer com saúde. Isso. Né? É muito lembrado, viu, Andréia? Que foi um sucesso. Foi um sucesso. E nós ainda vamos nos preparar para uma nova edição, porque o pessoal gostou demais e foi muito bem proveitoso. Andréia, como eu disse para você, nós duas, né, estamos com o mesmo objetivo. Nós vamos ser assim práticas, porque nós temos 30 minutos e eu quero saber demais de você. Eu vou explorar essa menina hoje, viu? Perfil da Andréia. Quem é você, Andréia? Dona Gerlene, eu me sinto penapolense. Muito bem. Eu falo me sinto porque, infelizmente, a gente acabou não nascendo aqui, né? Eu sou natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde os meus pais moraram por um tempo, poucos anos, porque a minha mãe é de Alto Alegre e o meu pai sempre foi daqui, de Penápolis. Então, a minha família é penapolense e vim para cá muito pequena. Então, eu me sinto penapolense. Para mim, sempre fui penapolense e é de coração. Estudei a vida toda aqui na cidade. Minha mãe é professora, muitas pessoas conhecem. Minha mãe é Neide Berto. Isso, bem o nome da mamãe. Minha mãe é Neide Berto, ela sempre lecionou na cidade, professora de matemática, sempre lecionou na cidade, passando por escolas como Educandário, o Augusto, Instituto, Ione, Adelino, até se aposentar, mas não contente que a minha mãe é uma pessoa muito dinâmica e trabalha demais e é muito apaixonada pelo que faz. Que coisa linda. Que é uma profissão muito difícil, é uma profissão que tem muitas dificuldades, mas que também dá uma gratificação muito grande pessoal, e ela se sente assim. É uma educadora. É uma educadora. Então ela, aposentando, prestou concurso para direção e depois de passar por várias escolas, hoje ela é diretora da escola Luísa Bernardes Nori, também na nossa cidade. E ela desempenha assim com muita vontade, então ela é apaixonada. Está vendo como é a raiz que a pessoa tem, não é? Os filhinhos, os peixinhos vêm acompanhando. Vem acompanhando, não é? Então tudo que é aquilo que é preparado, aí uma hora você colhe, né, André? Isso. E você colheu tudo, pelo visto. A gente aproveita a responsabilidade que a Andréia tem, jovem como ela é, porque ela não é só farmacêutica, não, André? Não, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer 2 faculdades, e eu falo isso porque
realmente foi um mérito dos meus pais, incluindo outras pessoas que me ajudaram nesse caminho aí. Quando eu estava terminando o primeiro ano de farmácia, que eu fiz farmácia e depois me especializei em bioquímica, mas quando eu estava terminando o primeiro ano de farmácia, eu sempre tive a vontade de fazer o direito, a advocacia. Então, mas mesmo assim, são profissões completamente diferentes. Mas eram coisas assim, que eu era realmente apaixonada. Eu sempre gostei muito dessas duas carreiras. Eu achava assim, gratificante, importante. E eu achava que eram coisas que eu realmente queria. E quando eu terminei o primeiro ano de farmácia, eu consegui, através de uma tia minha, eu posso até falar o nome, a irmã da minha mãe, a Helena Berta, é muito conhecida em Alto Alegre, e ela pegou a minha documentação e fez a minha inscrição no vestibular de uma faculdade de Bauru, que eu estudava em Bauru na época. Você já era formada? Então, não, eu estava terminando o primeiro ano da faculdade de farmácia, ainda no primeiro ano. Olha que e ela falou para mim, olha, ela sabia porque ela cursava direito e a gente tinha conversas longas sobre a faculdade, sobre a profissão, e ela sabia que eu tinha essa vontade. Então ela fez essa inscrição para mim no vestibular e falou, tá aqui a tua inscrição e eu gostaria que você prestasse. Aí vem aquela coisa, mas era uma faculdade particular, os pais obviamente não teriam condições de arcar com essa despesa. E ela falou assim, faça o vestibular e depois a gente conversa. Olha que lindo. Então, assim, essa é uma... O pessoal acreditava em você. Essa é uma parte da minha história que eu gosto muito de lembrar, porque ela foi uma pessoa que ela me deu muita força, sempre teve muito presente. E aí, passando no vestibular, ela assumiu para ela a dívida da minha faculdade. Então ela falou assim, se você quer realmente, faça o curso noturno, que você pode continuar estudando farmácia durante o dia, porque a farmácia era período integral, aulas de manhã e à tarde. Faça esse curso noturno que eu vou ajudar, mas na verdade não foi uma ajuda, né? Ela assumiu toda a responsabilidade. Você se emociona um bocadinho. Eu me emociono. Lógico, é natural isso. Porque assim, para mim foi muito difícil no começo, porque eram 2 faculdades. Mas como eu sempre tive esse desejo e tinha essa expectativa sobre mim e esse investimento, essa credibilidade, eu sempre consegui, assim, passar. Era um desafio. Que você também. E conseguiu. E consegui. Foi maravilhoso, né? Não foi fácil, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz coisas que a gente gosta, maravilha. Não... que a gente está empolgado, eu acho que as coisas fluem mais facilmente, até com alegria. E foi assim, sempre batia um horário de uma aula com uma prova, mas a gente falava, não, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E deu. Tanto que deu. Você exerce alguma coisa? Alguma coisa assim a gente faz ali pela assistência judiciária. O meu foco maior é na farmácia, mas eu tenho sim compartilhado com os outros amigos advogados aí essa profissão, que é uma profissão gratificante. Por mais problemas que a gente encontre na justiça, ou entraves, ou dificuldades, ainda assim é gratificante, porque a gente consegue exercer, principalmente ali pela assistência judiciária, que é a parte gratuita para quem precisa e não tem condições de acessar, de ter acesso a um serviço de advocacia pago, particular. Então, principalmente pela assistência gratuita, a gente consegue exercer essa função social. Muito bem. Porque a gente também estudou para isso. Claro, né? Claro. A maioria dos profissionais levam em consideração isso, é muito gratificante para nós. Tá atendendo, tá ajudando, tá resolvendo. Isso. Então, ainda faço, sim. Apesar de o foco estar mais voltado para a farmácia. Mas você se realiza nas 2 partes. Eu me realizo nas 2 coisas. Nas 2 então, partes. assim, profissionalmente, eu sou uma pessoa muito realizada.
Andréia, conta para mim, aliás, não só para mim, para todos os telespectadores que estão nos vendo hoje, nessa primeira entrevista, que eu tenho um prazer imenso de conversar com você. Porque logo, logo vocês vão poder observar, não é? A Andréia falando de um assunto totalmente diferente da sua profissão, das suas duas profissões, e sim da sua vivência. Isso é bom. Agora, falando em Farmaflora, você me trouxe 2 produtos aqui. Queria saber se os meninos a gente pode fazer o foco direitinho nos 2 produtos da Farmaflora, não é? Que a Andréia vai contar. Pode, Juan? A Farmaflora, eu e a Renata, que é minha sócia, a Renata Torresan, nós já há muitos anos trabalhamos na cidade de Penápolis com manipulação de fórmulas e adquirimos o nosso próprio negócio já há 8 anos. Graças a Deus a cidade acolheu, a cidade respeita o nosso trabalho, porque a gente tenta trazer para o pessoal de Penápolis uma qualidade em manipulação de fórmulas, porque a manipulação de fórmulas em si é uma arte, é uma necessidade das pessoas por trazer inúmeros benefícios em relação a preço e acessibilidade de medicamento e tratamento, mas assim, é uma dedicação integral da nossa parte, porque nós temos que estar sempre com novidades, produtos novos e temos que estar também sempre carregando a responsabilidade de fazer as coisas completamente certas, a controle de qualidade. Responsabilidade. Exatamente. Então, por a gente ter essa seriedade e saber que é muito importante o trabalho da manipulação na cidade, sim, a gente está aqui já há 8 anos e Penápolis nos acolheu com muita os meninos só colocaram os 2 produtos. Isso. Hoje eu trouxe, assim, pra gente falar rapidinho, a novidade do mercado, que é a chia, tá? Que é um alimento funcional. A chia é uma semente muito poderosa. Em termos nutricionais, ela é uma excelente fonte de fibra, antioxidantes. Inclusive, é o produto vegetal que a gente conhece que mais contém ômega 3, que todo mundo sabe os benefícios desse produto para a nossa saúde. Tem umas curiosidades sobre a chia, dona Gerlene, que eu gostaria de passar para o pessoal, porque além dela ajudar em regimes de redução de peso, porque ela aumenta a saciedade da pessoa, ela diminui a fome, é uma fonte rica de fibras. Ela tem um gelzinho que quando entra em contato com a água, essa semente ela se torna um gelzinho no estômago, então diminui a nossa fome. E algumas curiosidades sobre esse produto é que ela tem 5 vezes mais cálcio que o leite, ela tem 2 vezes mais ferro que o espinafre, 14 vezes mais magnésio que o brócolis e 7 vezes mais ômega 3 que o salmão. Então é um produto assim extremamente rico em nutrientes, em aminoácidos essenciais. Não tem contraindicação? Não tem contraindicação. As pessoas devem consumir a quantidade indicada, porque apesar de ser um produto funcional e que tem esse monte aí que eu estou falando de benefícios para a saúde, ela tem calorias, sim, porque ela é rica no ômega 3. Então, ela é um produto que tem caloria. Consumido na quantidade correta, ela vai auxiliar na perda de peso, auxiliar na diminuição, no controle da glicemia, no controle do colesterol, do triglicérides. Então, é um produto que vale a pena, é um alimento muito rico. Então, eu trouxe assim, para passar para as pessoas não como medicamento ou como tratamento, como um alimento funcional preventivo para inúmeras doenças. Então, para o pessoal aí lembrar desses 2 produtos que vocês viram, não é? Que a Andréia passou aqui e trouxe exatamente o valor do produto, existem outras quantidades dentro da Farmaflora, não é? Isso. E que por esse grupo de pessoas que é a Andréia, que é a Renata e que é a Luciana, não é? Elas passam então todo o que acontece com o produto que está ali na Farmaflora com muita responsabilidade.
Aproveitando também o espacinho, porque depois, logo em seguida, vamos entrar no nosso tema, não é? Podemos passar para vocês também sobre a AAPP. A AAPP é um órgão que desde 84 existe uma força comandando ali para que o idoso tenha, então, os seus direitos válidos, que tem também a sua posição, aquele lugar que você vai estar em família, você vai a um baile, a uma apresentação, sempre às sextas-feiras. É ali na AAPP que você encontra um ambiente maravilhoso. Aliás, que propriamente a AAPP é um verdadeiro navio. Eu digo sempre que é um navio, porque é maravilhoso. Você já foi até a AAPP agora? Você precisa ir. Você vai ligar no 3652-8555, conversar com a Cristiane. Ela diz para você, vem aqui para conhecer. Maravilhoso, tudo o que você precisa, meu amigo e minha amiga. Você que é idoso, não é? Você que é da terceira idade, você que quer ter o prazer de dançar e ter um ambiente sadio. É a AAPP. Parabéns, AAPP. Parabéns, Wilson Canazaro, pelo a sua maneira de dirigir esse órgão tão importante para nós da terceira idade. Próximo entrevistado vai ser com ele, vai trazer para vocês os direitos do idoso, não é? Aquilo que às vezes você não sabe e ele vai dizer para você o que é necessário. Bom, agora vamos entrar numa coisa muito, mas muito séria. Esse tema que nós vamos conversar, eu e a Andréia, e vocês vão estar sabendo, se houver alguma opinião, alguém que queira falar alguma coisa, nós deixamos sempre livre para vocês, então, participarem com a gente, ou me procurar, ou procurar André, ou ligar diretamente aqui no 36524141. Você vai notar que realmente é um assunto muito importante. E o tema é solidariedade. André, na sua vivência, em tudo, eu sei que você não é uma psicóloga, bem, mas você é uma pessoa observadora, que eu sei. E você tem uma vivência maravilhosa, porque você já expôs a sua família, e é uma família que é conhecida, você estudou para advocacia, você fez farmácia, você lida com as pessoas diretamente na farmácia. Diariamente. E você chega, às vezes, a entrar dentro da pessoa e saber exatamente o que ela precisa. Não é assim, Beni? Isso. Então, citando um caso rapidamente de uma pessoa nossa conhecida, ela enfrentou um problema gravíssimo, violento, há um mês e pouco atrás, e conversando com essa pessoa, de tudo que ela passou, de toda a violência que ela viu, de tudo aquilo que chocou, o que ela mais sentiu foi a falta de solidariedade. Então, nós gostaríamos de saber por que é que o ser humano ele está assim apavorado para poder ajudar uma pessoa num momento tão trágico. Por que é que a pessoa não é negar, ela pode ter medo, ela pode evitar, porque antigamente se ouvia assim, em São Paulo, em Santos que eu morei, eles diziam assim, eu não vou me meter com isso aí, não tenho nada com isso, mas aqui em Penápolis não pode haver uma coisa dessa, porque nós somos todos do mesmo quintal, não é? Praticamente, né, dona Gelena? Agora, diz você, o que você acha? Eu já contei, já citei a pessoa para ela, nós omitimos os nomes das pessoas porque é importante isso, né? Nós respeitamos muito, né, André? Isso, não vem a um caso assim. Não. Quem passa por esse problema, apesar de que o problema dela foi um problema que teve consequências mais trágicas, mas todos nós passamos por problemas
E assim, a minha vivência em atender as pessoas, em estar participando um pouco dos problemas pessoais de cada um, porque algumas pessoas, enfim, são mais reservadas e não chegam a levar esses problemas até nós, e não deixa transparecer. Mas a maioria das pessoas, principalmente idosos, que é mais o foco aqui da nossa conversa, são pessoas carentes, são pessoas que estão desprovidas de atenção e elas buscam sim, onde elas têm uma abertura, onde são bem tratadas, elas buscam essa atenção. Né? Então assim, eu atendo pessoas no balcão do meu estabelecimento. Mas essas pessoas, sentindo um pouco do calor humano, da atenção, elas acabam se abrindo, e a gente acaba tendo essa vivência de troca de experiência e de poder, graças a Deus, em muitos casos também ajudar. Porque, na verdade, dona Gelene, todos nós somos carentes da solidariedade dos outros em algum momento da nossa vida. Não precisa ser tão violento. Não precisa ser um momento violento ou um momento muito difícil. Mas, enfim, passamos inúmeras fases aí de carência, de necessidade de atenção. O maior problema do mundo é o nosso, né, dona Gelene? Isso, bem. E eu costumo falar assim também, que o melhor abraço do mundo é aquele que a gente recebe quando a gente está com o nosso problema. Isso. Então, a solidariedade ela pode vir de muitas formas, na minha opinião. As pessoas costumam achar que eu vou doar o que me sobra, né? Eu vou ajudar com o que me sobra. E as pessoas nunca conseguem ver que, na verdade, a gente tem que doar o melhor da gente. Justamente. Eu acho assim, não é simplesmente o que sobra, é aquilo que a gente tem de melhor. Verdade. Se de repente financeiramente não podemos ajudar, a gente pode ajudar de outras formas. Sempre existe alguém que a gente conhece que precisa da nossa mão estendida, do nosso abraço, da nossa palavra de carinho. Essa é a minha opinião. Então, essa solidariedade que a gente fala, ela pode partir de todas as pessoas, independente da condição financeira, e de todas as formas. Que bom que você já me expôs assim exatamente o que poderia ser feito, não é? Porque eu sinto que a necessidade da coisa seria um medo da pessoa entrar dentro do problema da outra, ou então mesmo a burocracia que existe hoje, não é? De muita coisa que você entra e você depois tem que ser testemunha, tem que ser isso, tem que ser aquilo. No caso da nossa amiga, que foi um problema, ela passou por uma dificuldade, isso. E na hora que ela se viu ali com um problema, que tinha acabado de acontecer um fato, ela se sentiu muito sozinha. Isso mesmo. Ela se sentiu solitária. O mundo tivesse acabado, que não tinha ninguém perto dela, ninguém. Porque ela pedia socorro e não era atendida. Não era atendida. E as pessoas realmente ainda relutam em se comprometer. Eu acho que, na minha opinião, um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje é a falta de comprometimento. Verdade. Ninguém se compromete com o problema dos outros. A gente olha muito para o nosso umbigo, né? Verdade. E a pessoa pode estar do lado, de repente você desvia, não é seu problema, ou passa por cima. Então, essa falta de comprometimento, que eu acho que é o problema maior da sociedade hoje em dia. As pessoas não conseguem olhar para o lado e ver aquele irmão, aquela pessoa, aquela necessidade. Então, no caso da nossa amiga, que se viu sozinha diante de um problema gravíssimo, ali naquele instante que a gente até discutiu aqui na Dona Gelene, de repente foram 5 minutos, mas para a pessoa que estava passando por isso pode ter sido uma eternidade. Uma eternidade. Não acabava. E ela não sentia aquele apoio, né? Um apoio que há necessário. Eu acho que isso teria que você ter um grupo de apoio, ensinar ou pedir às pessoas que procurem mais o outro, né? Que isso faz falta.
principalmente para o idoso, porque ele já não está bem, ele já não está bem. Essa pessoa também já não está bem. E aí, com um susto desse, com a violência dessa, não é? Se tornou uma coisa gravíssima, que poderia ser mais leve. Poderia ser mais leve. Essa violência, ela está batendo na nossa porta, né, dona Isso. Helene? Infelizmente, nós estamos falando da violência, a parte criminal mesmo, assaltos, sequestros, assassinatos. E essa violência, eu falo que está batendo na nossa porta, porque um exemplo é onde eu moro. Nunca houve, a gente nunca viu, né? Tamanha violência. Onde eu moro, eu não tinha... felizmente, no lugar que eu moro, eu não tinha conhecimentos de assaltos. A vizinha chegou para mim essa semana e falou, olha, essa semana 2 casas foram assaltadas aqui nos nossos quarteirões. Então, ela está chegando e as pessoas elas precisam se unir mais também em prol dessa ajuda mútua. Muitos vizinhos escutam barulho, não se prontificam para olhar. A casa foi quebrado um vitrô, esse vitrô da cozinha caiu na pia. Olha o barulho que deve ter feito aquele vitrô todo. Arrebentaram o vitrô, caiu e ninguém... E uma forma de solidariedade é também essa, né? Um olhar a casa do outro, porque a gente nós estamos um pouco de mãos atadas em relação a essa legislação que está falha em punir, ao aumento da droga, aumento que gera aumento de violência. Então, assim, nós estamos passando por um problema social muito grave. Precisamos nos unir, na minha opinião, para que isso seja minimizado para nós. Esse é o que você acha importante para as pessoas. Vamos supor, se mora numa rua, as pessoas têm mais amizade um com o outro e conversar sobre esse assunto. O que eu devo fazer? Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é ligar para a polícia. Isso. E para o pronto-socorro. Porque se houver um caso grave, né? Se houver um caso mais grave. Mas uma das medidas de segurança que a gente pode ter, na minha opinião, que está ao nosso alcance, é essa união. Isso. É uma das formas de prevenção. Existem outras formas de prevenção. Isso. A gente não quer chegar ao ponto de ter que pagar um segurança particular. Verdade. Todo mundo já paga os seus impostos. Verdade, e todo mundo já contribui com a sua parcela financeira para que essa segurança pública seja gerada. Só que eu acho que a segurança pública ela existe sim, até é eficaz. O problema é que a violência que está superando isso. Por conta dessa própria degradação da sociedade. E o que a gente falou de falta de comprometimento, a falta da família, né, dona Girlene? Que a gente até conversou aqui no começo, essa família, esse suporte que a gente teve, muitas pessoas não têm. E a vida passa a ser assim... estupidamente tirada, né? Assim, as pessoas não se preocupam com o sofrimento alheio. Então, esse comprometimento, que eu acho que é o principal que está faltando, nós podemos ter. De repente, você não consegue se mudar completamente, mas se cada um tiver um comprometimentozinho com o bem-estar, pelo menos do mais próximo, a gente pode gerar uma corrente maior. Esta é a opinião da nossa amiga Andréia Braz, né? Dizendo sobre o comportamento do ser humano, a situação que nós estamos enfrentando. Então, para você, se houver um apoio das pessoas, de mais comunicação, de mais vontade de fazer as coisas, você acha que pelo menos nós vamos ter um alento? É uma das formas, existem outras formas, né? Muita coisa precisa ser mudada no país. Infelizmente, o nosso país é um país de muita injustiça, de muitos problemas. Mas no caso da violência em si, que é o que a nossa amiga passou, e não viu suporte nem nos vizinhos. Né? Os vizinhos viram o que aconteceu, eles presenciaram o que aconteceu e eles não, por medo ou por
aquilo que a senhora falou, eu vou ter que ir lá na delegacia. A burocracia toda que existe, né? Então, é por essa falta de se comprometer mesmo em ajudar, que ninguém ajudou. E ela se viu sozinha, desamparada. Teve que enfrentar um trânsito, parou um carro em movimento, para poder alguém fazer alguma coisa para a necessidade dela, então, se atrair. Gente, o nosso tempo é tão pequeno, eu fico tão triste, eu gostaria de conversar muito mais com você, porque você entende perfeitamente, jovem como ela sabe bem das dificuldades que nós temos, né? Dificuldade que às vezes a mãe dela passa, o pai, por causa da idade mesmo que a gente vai tendo, não é? Essa dificuldade. E esse movimento que acontece na vida tem que ser discutido, tem que ser dialogado para que a gente possa sentir um apoio. E essa ajuda ela não precisa ser necessariamente apenas no momento do que aconteceu com ela, da tragédia que ela vivenciou naquele dia. Essa ajuda ela pode vir de outras formas. Justamente. Essa solidariedade ela pode vir depois, em visitas, em apoio de profissionais. Olha, isso aí. Né? Porque é o que a gente estava até comentando, se existisse um grupo solidário, com profissionais especializados, claro, psicólogos, enfim, pessoas que pudessem se unir para estar resolvendo esses pequenos problemas que para nós que são pequenos porque são dos outros, que para as pessoas que estão vencendo são problemas enormes, difíceis e que de repente vai marcar o resto da vida. De repente essa solidariedade, essa ajuda pode vir trazer um acalento, pode trazer uma outra perspectiva para quem sofreu um trauma muito grande. Obrigada, Andréia. Obrigada, dona Gisele. Você é um amor, você trouxe pra gente assim, eu senti assim, tomara que a pessoa ouça a nossa entrevista, essa conversa tão gostosa, porque é de mãe para filha, né? E ela passando exatamente aquele conforto que a gente poderia dar. Mas nós vamos agradecer você, agradece a Farmaflora o nosso programa vai continuar falando de Farmaflora e também de AAPP. Espere por nós vamos estar 2 vezes por semana, não é? Aqui com vocês, conversando com vocês e trazendo para vocês algo importantíssimo como foi o de hoje. E aceitamos a sua opinião, aceitamos o que você acha disso tudo. Podemos continuar o nosso bate-papo. É só você querer, tá bom? Fique para o próximo dia. Obrigada, Andréia, mais uma vez. Obrigada, Farmaflora. Obrigada, AAPP. Obrigada ao Canal 23 por esta outra oportunidade, outra abertura que deram a mim. Obrigada.